Mano, o Corinthians ganhou do Peñarol, o pessoal tá falando tudo sobre isso, vamos dar uma olhada. Só quero entender como isso aqui é possível. Não consigo entender. O Corinthians, na Libertadores, 3 jogos, 3 vitórias, 6 gols marcados e nenhum sofrido. É loucura. Isso aqui, ó, grupo E, de E impossível. Não pode ser real, gente. Infelizmente, com muita dor no meu coração, tenho que vir aqui e falar que o inimigo jogou muito bem. Mentiram pra mim. Disseram que camisa ganha jogo. Camisa entorta varal, camisa é pesada. Entendi. Então você me explica como que um time de 5 Libertadores entra na chapa máxima pra um que tem uma e 2 mundiais. Nunca vou entender. Eu, Gabriel Oliveira, assisti o jogo quase inteiro. Deveras preocupante. Devo dizer que infelizmente vejo potencial desse time. Sabe por quê? Porque o Corinthians tem peças que o Diniz gosta, né? Jogador técnico, passe, Breno Bidon, Garro, Matheus Bidu. Cara, e parece que os jogadores do Corinthians compraram a ideia do Diniz, né? Então tem tudo pra dar certo mesmo. Memphis Depay, agora Lingard. Eu quero entender como raios que o Lingard foi parar no Corinthians, minha gente. Eu fico louco. Lingard, Depay, Gabriel Paulista, eu entendo porque é corintiano, mas vou te falar, cara. Daqui a pouco, ou os Mané Dembélé pinta no Corinthians. Agora como? Vai saber. Quero falar também que eu acho interessante esse Poropopó. Não vou falar que é legal, né? Porque isso seria mentira da minha parte. Mas é interessante, né? Você tá assistindo e do nada a torcida pro lado pro outro, assim, sincronizado. É um negócio interessante, nada mais do que isso. Não tô acreditando nisso não. Não dá pra acreditar nisso não. Olha isso aqui. Olha isso aqui. O Corinthians é o clube brasileiro com a melhor campanha na Libertadores. Que? Corinthians, melhor campanha entre os brasileiros na Libertadores. Larga de ser boca aberta. Todo mundo sabe que Corinthians e Libertadores não combinam. Eu até te entendo, mas olha o grupo do Corinthians na Libertadores. 3 jogos, 3 vitórias, 6 gols marcados e nenhum sofrido. O Corinthians é o único clube brasileiro que ainda não sofreu gol, 100%. Pô, cara, mas quando foi sorteado, ninguém falou que era um grupo fácil pro Corinthians, né? Que aproveitamento. Eu fui secar o Corinthians no primeiro tempo, fiquei assustado. Todo o começo de trabalho do Diniz é impressionante. O dinizismo no seu começo é impressionante. Isso a gente tem que assumir aqui. Só não sei se vai conseguir sustentar isso. Hoje no primeiro tempo o Corinthians jogou um futebol 2.0. Cara, o primeiro tempo desse jogo aqui do Corinthians foi sinistro. Uma intensidade absurda para os padrões do futebol sul-americano, futebol brasileiro. Primeiro tempo saiu barato, 2-0. E foram gols históricos, hein? Primeiro motorista de ônibus a fazer gol na Libertadores. E o primeiro inglês a fazer gol na história da Libertadores, Lingard. Nunca imaginei uma coisa dessa. Lingard fazendo um gol pelo Corinthians na Libertadores. E no segundo tempo o Corinthians apenas administrou a partida. O Peñarol fraco demais, quase não ofereceu perigo de gol pro Corinthians. Baita vitória do Corinthians que vem fazendo uma fase de grupo surpreendente. Uma coisa que eu queria falar é que ontem, vendo a repercussão da vitória do Corinthians, eu vi muita gente querendo falar que o Peñarol é muito fraco, né? Que o time do Peñarol é muito frágil. Pode até ser verdade. Agora, o Peñarol, ele não é muito pior do que o Cerro Porteño e o Palmeiras empatou. Ele não é muito pior do que a Universidade Católica e o Cruzeiro perdeu. O grupo do Fluminense. O Fluminense empatou com o Laguaira. Então, assim, a fragilidade de alguns times da Libertadores é um fato. Ela aparece muito também quando ganha, né? Quando o time brasileiro ganha, essa fragilidade é o primeiro assunto. Então, assim, eu não vou nessa. Eu sei que o time do Peñarol não é um time forte, não é um time... É um time que hoje, por exemplo, a cabeça de chave da Conmebol muito mais porque fez lá no 1980, 70, do que fez recentemente, mas eu não entro nessa. Beleza, o torcedor quer botar essa pilha? De boa, tranquilo, e torcedor, contanto que ele não cometa um crime, não agrida ninguém, torcedor pode ir pra pilha que ele quiser. Mas eu não compro isso. De fato, o Peñarol é um time frágil, como tem vários outros times frágeis dentro da Libertadores. Lá vem vocês empolgados com o Diniz, vocês vão ver daqui a pouco. Bom, tem gente que acha que tem bola de cristal, eu não tenho. O que eu vejo até agora é um trabalho muito forte. A atuação contra o Peñarol foi de dominância, imposição, e eu acho que o 2-0 ele não traz a leitura do que foi o jogo. O Corinthians produziu para vencer por muito mais. O adversário é frágil, sem dúvida, mas outras equipes brasileiras contra adversários frágeis tem perdido pontos. O Corinthians foi a única equipe brasileira a vencer os 3 primeiros jogos na Libertadores e sem levar gols. Então veja, a gente fala até agora de um time que não é vazado, de um trabalho defensivo bem feito
de um time que vai recuperando o Garro, já são 5 assistências na era Diniz, mais uma ontem, e que vai produzindo na frente. E ontem, com uma novidade, que foi o Lingard como titular, que se saiu muito bem no jogo, inclusive marcando um gol, né, numa roubada de bola e uma assistência do Yuri Alberto. E dá pra gente perceber nesse início também um Diniz muito à vontade do clube. Ele até disse ontem na coletiva, né, que ele ouvia durante muito tempo pessoas dizerem pra ele, olha, você tem a cara do Corinthians. E o Diniz é um cara de São Paulo, da Zona Leste, que conhece muito bem o clube e a cada manifestação, a cada vibração pra câmera, a cada coletiva, me parece um Diniz que vai vivendo a realização de um sonho. E ter alguém com esse brilho no olho, eu acho que é extremamente positivo. Como vai terminar, eu não sei. Mas como começou, tá muito bom até agora. Nisso, chama os caras e diz, porra, nós combinamos uma parada no intervalo, na parada técnica, na pausa de hidratação. Nós combinamos uma parada no intervalo, vocês não estão fazendo. E aí, na própria coletiva depois do jogo, o Diniz admite que é meio natural rolar um relaxamento, mas que a ideia dele é que isso não aconteça. É o estilo do Diniz, é o time não parar, não perder esse apetite. E mesmo assim, mesmo com uma queda no apetite, tem uma chance clara do Garro, que ele finaliza e ela passa muito pertinho, um chute rasteiro que passa à esquerda do goleiro. Depois tem uma cobrança de falta do Garro que ele tenta direto pro gol. Ainda assim, num ritmo de produção menor, o Corinthians teve ocasiões no segundo tempo para fazer o segundo gol, para fazer o segundo, para fazer o terceiro pelo menos. E eu acho que seria uma leitura, o 2-0 ele não deu a leitura, vocês sabem que eu gosto muito de trocar o justiça, o merecimento, por leitura, né? Um placar que te explique o que foi o jogo sem você ter visto o jogo. O 2-0 não explica o jogo. O 2-0 é uma leitura imprecisa do que a gente viu ontem, porque o Corinthians produziu para fazer 3, 4, até 5. Cara, o Corinthians realmente tirou o pé ali no segundo tempo, né? No mínimo, contra o Penharol. Que noite ontem pro corintiano, hein? Foi uma grande atuação, André. O resultado não mostra o nível de domínio do Corinthians contra o Penharol. Sabe o que é louco? O Penharol não conseguiu bater, André. É, cara. O Penharol não conseguiu bater. Eles não Chegava na bola, mas já tinha ido. Chegava na bola, mas já tinha ido. Cara, doideira. Porque eu peguei, mas chegou uma hora, o Corinthians começou a tocar de chaleira. Ixi, daqui a pouco vai começar a apanhar. Mas não, cara, o Penharol nem bater conseguiu. O jogo foi jogo pra mais, foi jogo pra golear. E, cara, inacreditável, André. 7 jogos sem tomar gol, cara. Incrível. O cara chegou e ainda não tomou gol desde que chegou no Corinthians. E numa sequência dura, né? A última vez que o Corinthians tinha feito isso era com jogos de Campeonato Paulista, 2014. Pô, cara, é realmente impressionante. É um começo promissor, né? É um começo que anima o torcedor. Se é aquele momento da lua de mel, que não acabe nunca, E se... porque eu vejo muito o anti-corintiano, né, o torcedor rival e tal, ele vem falar, isso aí tem prazo de validade, daqui a pouco vocês vão ver. Tá bom, daqui a pouco a gente vê. Mas por enquanto, o que o Corinthians fez ontem no primeiro tempo contra o Penharol foi assim, foi futeboles de verdade, inclusive. Cara, o Garro, ele é um dos melhores meios do continente. Não tem muita dúvida. Ele já era com a camisa do Tadieres. Em 2024 o Bruno foi excepcional com a camisa do Corinthians. No ano passado, depois de todo o drama do pessoal que ele passou e das questões físicas, ele caiu muito de produção. Só que, assim, a partir do momento que o Diniz assumiu, eu já tinha expectativa de um Garro muito mais confortável, muito mais influente, muito mais participativo, recuperando seu melhor nível. E o que a Ju falou também do Bidon, do próprio André, a gente vê jogadores crescendo de nível. E o Garro, ele talvez seja o símbolo dessa retomada do Corinthians, de 7 jogos de invencibilidade, 5 vitórias, 2 empates, e ele voltando a ser aquele cara importante na achada, na assistência, aí com bola parada, mas também com bola rolando, como ele teve uma partidaça na estreia do Diniz contra o Platense, com duas assistências maravilhosas, e não só tecnicamente o cara que desequilibra, o camisa 10 que é raro, porque ele é raro com essa perna esquerda, mas o principal pra mim é como ele fisicamente está pronto e como ele está preparado para pressionar e para ajudar na marcação. Se o Corinthians hoje é um time muito seguro defensivamente, esse time do Corinthians não está exposto. Cara, e parece que ele realmente precisava de um técnico que desse essa confiança para ele, né? E agora ele tá conseguindo retomar aquele futebol de 2024. A gente já viu em várias oportunidades o trabalho do Fernando Diniz. O time sofre muito pouco. O Gus Souza ontem praticamente não trabalhou, porque o Garro tá marcando sem parar. O Yuri Alberto não é novidade, porque ele sempre correu uma barbaridade. Então, assim, já é uma marca do trabalho do Diniz, ele recuperar o nível de alguns jogadores. E quando o Garro tá bem, automaticamente o Corinthians vai subir de nível, porque ele é diferente, ele é acima da média, e ele tem jogado, de fato, muito bem com o Fernando Diniz. Acho que foi uma bandeira de um trabalho que começa avassalador. Até agora o trabalho dele de início
Na minha visão, é excelente. Enfim, rapaziada, até o pessoal comentando um pouco desse jogo do Corinthians contra o Peñarol. O Corinthians realmente amassou o time do Peñarol, poderia ter feito 3, 4, 5 gols, e o time encaixou ali. Parece que realmente os jogadores compraram a ideia do Diniz e estão conseguindo jogar muito bem. 7 jogos já sem ser vazado, então nenhum gol tomado. O Garro conseguiu retomar seu futebol, tá jogando muito bem com o Diniz. O Lingard entrou muito bem ontem e tá querendo espaço aí no time, né? Acho que o Lingard tem potencial aí para ser titular do time do Corinthians. E o Alberto tá fazendo bons pivôs. Ele deu uma bola ali pro Garro, o Garro quase... E seria um golaço, né? E o Garro quase fez esse golaço aí. Mas realmente aí parece que o time tá gostando de ser treinado pelo Diniz e tá conseguindo compreender as ideias dele. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!